Olá, gente, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula remota, tá bom? Hoje, História e Cultura Palmarina. Hoje nós vamos fazer uma viagem, tá certo? Por aqui, pela nossa cidade, conhecendo um pouco mais da nossa cidade, tá bom? Vamos começar falando sobre um dos pontos mais importantes aqui da nossa cidade, da história da nossa cidade, tá bom? É o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Quem já ouviu falar, quem já foi no Parque Memorial, onde está localizado? Então, essas são algumas falas que iremos debater hoje, tá bom, gente? Então, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, ele fica hoje lá na Serra da Barriga, tá certo? Aqui mesmo em União dos Palmares, como nós já explicitamos em aulas anteriores. E é um símbolo, tá bom, gente, de luta pela liberdade e resistência negra, né? Representa a história do Quilombo dos Palmares, né? Como foi essa história do Quilombo dos Palmares, né? Então, a trajetória dos líderes, né? Inicialmente, Gangazumba, que liderou muitas pessoas. Depois que, com a morte de Gangazumba, veio Zumbi liderando, né? O Quilombo chegou a praticamente 20 mil pessoas. Tá bom? Essas pessoas, quem eram essas pessoas? Eram índios, eram brancos pobres, eram negros escravizados. Então, eram pessoas excluídas socialmente. E essas pessoas, para fugir de tudo isso, dessas perseguições, tá bom? Dessas violências, eles se refugiaram onde? No Quilombo dos Palmares, tá bom, gente? O Quilombo dos Palmares, aqui na nossa cidade, foi um dos maiores quilombos, né, da história do nosso Brasil. Por isso que a nossa cidade hoje é tão bem visitada, né, é tão bem explanada nacionalmente, internacionalmente, e nós temos que ter orgulho da nossa história, da nossa cidade. Por isso, a tia sempre fala, nós precisamos entender e conhecer essa história, tá bom, gente? Tão rica em conhecimento, em cultura, tá bom? Então, o memorial, ele existe para que os visitantes venham a entender como foi a vida no Quilombo, né? A tia vai mostrar daqui a pouquinho um vídeo que vai explicar tudo isso. O memorial, ele foi implantado em 2007 pelo Ministério da Cultura, tá bom? E Fundação Cultural Palmares, tá bom? Hoje, inúmeras pessoas vêm visitar e vêm conhecer. Porque antes não passava daquela serra que todo mundo ia lá e a gente não entendia o que era, como foi que funcionou tudo aquilo ali. E o Parque Memorial, ele veio simplesmente para colocar pontos estratégicos, né? A entrada do Quilombo, onde funcionava a Casa de Farinha, como eram as ocas indígenas, afinal de contas tinha índios morando também lá em cima, como eram essas ocas. Então, tudo que tem lá em cima, as placas, são simbolizando como era a vida nesse quilombo, tá certo, gente? Então, em 2017, este memorial foi reconhecido pelo Patrimônio Cultural do Mercosul. Tá bom, gente? O que é o Mercosul? Mercado Comum do Sul, né? Onde inicialmente começou com os países, né, fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, tá bom? Funciona como uma integração, né? A integração que fortalece economicamente os países, né, o comércio, né? Então, assim, hoje a Serra da Barriga é vista lá fora, tá? Hoje há uma facilidade muito grande de virem turistas para cá conhecer a nossa história, porque tem muita gente envolvida neste processo, tá bom, gente? Afinal de contas, a história é isso, é você conhecer a história, tá bom, gente? Então, beijo no coração, fiquem com Deus, a tia tá morrendo de saudade, tá bom? Tchau, tchau.